Não é nada fácil pôr em prática um projeto cultural. Muita gente recorre às leis de incentivo. A lei federal conhecida como Rouanet é uma delas. Mas o caminho para ter o dinheiro na conta é longo. É preciso enquadrar a obra na lei, encontrar um incentivador para, enfim, executar o projeto. Para discutir sobre os mecanismos da Lei Rouanet, recebemos Jorge Guimarães, da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, e Augusto Brandão, secretário executivo da Fundação Brasileira de Teatro e diretor da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Agora, antes de iniciarmos a entrevista, acompanhe uma reportagem produzida pela TV Justiça. A produtora cultural Edilane Oliveira está rindo à toa. Ela aprovou seu maior projeto pela Lei de Incentivo Fiscal. O valor? R$1.700.000. Só tem um detalhe. Isso não significa que ela tenha um tostão sequer para realizar o maior São João do Cerrado. Infelizmente, até agora não apareceu nenhuma empresa que tenha vontade de investir no São João do Cerrado através pela Lei Rouanet. Diferentemente do que muita gente pensa, a aprovação de um projeto na Lei Rouanet significa apenas que o governo autoriza a captar o equivalente a impostos que as empresas teriam que declarar. A análise de um projeto pode demorar até 90 dias. É uma análise muito séria, né? Nessa parte a gente não tem que dizer do Ministério, eu acho que tem que ter esse critério mesmo para você saber até onde vai, por que vai pegar um imposto que iria para o governo, para a saúde, para a educação e tal, eu vou aplicar ele na cultura, mas vou aplicar em quê? Edilane diz que já são 5 anos realizando o São João, que custa R$4,5 milhões sem usar a lei de incentivo. A lei possibilita que sejam abatidos até 4% do imposto de renda. Mas para a produtora cultural, que agora tem que ir atrás dos patrocinadores, esse nem é o maior entrave. Ela não faz ideia de quais são as empresas que poderiam patrocinar o projeto dela, porque o Ministério da Cultura não divulga os nomes. Eu acho que falta é juntar essas pessoas. É dizer, olha, eu tenho um produto bom, que é o Ministério que diz que tem, né? Porque quando ele aprova, ele fala, é bom, vale a pena você investir nesse projeto, é legal e tal, tal, tal. Só que ele não passa para a gente quem é que pode ser, para quem que é bom isso, né? Que empresa que tem a cara desse projeto, entendeu? Que tem esse perfil. Bom, eu comecei o programa falando de uma certa dificuldade para se trabalhar com cultura no Brasil. Não sei se fui muito cruel ou se a coisa está um pouco mais fácil agora, doutor Jorge Guimarães. Bom, trabalhar com cultura sempre é complicado e difícil em qualquer circunstância, né? Mas se a gente retornar a pensar os primórdios da lei de incentivo à cultura, a gente pode imaginar que existia um tempo ainda um pouco caótico e que, de certa forma, a lei veio para tentar ser uma panaceia nessa movimentação toda cultural no Brasil. Por isso que agora a gente já está quase, a Lei Rouanet atingindo quase a maioridade, né? Já está dentro do 21º ano, e exatamente por conta disso, aquilo que deveria tentar estabelecer uma situação mais tranquila para a cultura do país, decorrido esse tempo, é claro que a gente começa a perceber que tem distorções, tem problemas com a própria utilização da lei, mas isso tudo faz parte de um processo. Ainda cabem ajustes nela ou seria necessário uma mudança, uma nova lei para tratar desse assunto? Bom, o que nós temos hoje é a Lei Rouanet, né? E com a Lei Rouanet, enquanto não tivermos uma nova lei que é o Procultura, a gente deve cada vez mais ficar atento aos mecanismos dessa lei, né? Ninguém pode chegar simplesmente e jogar pedra na Lei Rouanet, né, já prevendo que existe um novo projeto de lei aí no Congresso, né? Mas enquanto Lei Rouanet, nós temos que fazer para que cada vez a gente aperfeiçoe mais. No Ministério da Cultura, a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, de 2010 para cá, nessa gestão do secretário Nilton Menezes, nós tentamos estabelecer alguns parâmetros para tentar facilitar esse trabalho com uma lei que, de certa forma, é pesado, é burocrático naturalmente, mas por outras razões a gente está tratando com o dinheiro público,
mas muita coisa foi feita exatamente através do contato com os agentes e os produtores culturais para perceber como é que poderia se ajustar, tentar manter um equilíbrio, até para que a gente pudesse atender aquilo que é ditame da lei, mas também atender minimamente aos desejos dos produtores. É justamente isso que eu ia perguntar para o doutor Augusto. A classe cultural, a classe artística, vem dando a sua participação, vem indicando os caminhos? Na verdade, os problemas que existem hoje são uma boa notícia. Isso significa o incremento da atividade da economia criativa, cada vez mais mercado, cada vez mais atuação, cada vez os artistas com mais atuação, e isso faz com que as adaptações sejam necessárias. Há sempre o conflito de interesse, que é natural, dos vários grupos envolvidos. A Lei Rouanet teve a grande importância de iniciar um processo, há quase cerca de 20 anos atrás. O próprio Ministério da Cultura, um ministério novo, não tem, então, isso significa uma nova realidade. Acho que só a legislação que agora está se discutindo, é um momento de grande debate, em função do projeto do Procultura, que vai substituir a Lei Rouanet. Acredito que ainda é um processo demorado, de aprovação, ainda vai ter muita discussão, e isso leva a que a gente continue tendo que trabalhar com a Lei Rouanet ainda como é que ela está, com as adaptações possíveis dentro do regimento legal existente, mas eu acho que a lei é só uma ponta do iceberg de todo o processo. As relações entre o meio cultural, os produtores culturais, os artistas com o mercado, que é fundamental dentro do formato da Lei Rouanet, precisa ser modificado. A comunicação entre o setor artístico, produtivo, com o setor empresarial ainda é muito mal resolvido. Quando se fala em Lei Rouanet, imediatamente as pessoas pensam no mecenato, né? Que é onde o mercado escolhe quem ele quer incentivar, quem ele quer patrocinar ou fazer doação. O mercado definir como vai funcionar o mercado cultural, o mercado financeiro, definir como funciona o mercado cultural, é uma linha interessante? Na verdade, é exatamente uma das distorções identificadas com a Lei Rouanet, ter esse foco maior provocado pelo mercado no mecenato. Na verdade, existe o FNC, o Mecanismo do Fundo Nacional da Cultura, existe o mecenato e existe o FICART, que nunca conseguiu sair do papel, verdadeiramente. E aí a gente percebe que há um desequilíbrio muito grande entre aquilo que é proposto como que vem do mercado. Para você ter ideia, no ano de 2011, cerca de 1,3 bi, 1 bi e 300 foi o valor orçamentário da LDO, e basicamente foi todo tomado, foram apoiados projetos mais ou menos nesse montante, quase atingiu a totalidade. Enquanto o Fundo Nacional da Cultura tem basicamente 1/4 desse valor. Então daí a gente percebe um desequilíbrio. É aí que entra, como também uma das distorções que era verificada lá na Lei Rouanet, exatamente uma tentativa de fazer o equilíbrio entre esses dois mecanismos. No projeto inicial que foi enviado para o Executivo, o primeiro projeto, antes de qualquer substitutivo, ele vinha com a ideia de que o FNC, o Fundo Nacional da Cultura, seria o principal mecanismo. Quando passou pelo substitutivo da Alice Portugal, já havia uma equiparação entre os dois mecanismos. Então, na verdade, o que é importante, e aí é para manter uma questão de equilíbrio e desconcentração, quando a gente fala de tanto desconcentração por conta do patrocínio estar localizado em 2 estados, e isso, na verdade, não significa dizer que a matriz do patrocinador está em Sul e Sudeste, mas, eventualmente, algum projeto pode se dar em outra região que não seja lá. E os números são fortes, se não me engano, 80% vem dessa região. Exatamente. Sai do São Paulo, exatamente. Né? Então, mas isso aí significa o quê? Que tem esse tipo de concentração relacionada com o evento, onde ocorre o evento cultural, mas também existe, exatamente por conta do mercado, que, claro, que as empresas estão no papel dela, querer apoiar determinados projetos, que dê visibilidade à empresa, mas, e por conta disso, vários outros... E é importante ressaltar que todos os projetos apoiados via mecenato, via renúncia fiscal, passaram por aprovação
no Ministério, para a captação. Isso. Então, assim, não é uma decisão só do Departamento de Marketing da empresa. Então, quem ofereceu, esse projeto está aprovado, está certificado para a captação. O equilíbrio entre os dois formatos é fundamental, até para que não haja concentração de política de governo, que é eventual. Então, há um equilíbrio. O mercado vai atuar numa faixa que seja interessante e aquelas produções que não têm esse retorno, como, por exemplo, manifestações mais tradicionais, pesquisa, artesanato, aí sim o governo tem que entrar. Isso tem, na verdade, tem os dois lados, né? Tem o patrocinador que só quer bancar, se for aí na Lei Rouanet atual, nós temos o artigo 18 e o artigo 26. O artigo 18 da lei diz que você tem, digamos, músicas e artes cênicas. Você tem 100% de renúncia fiscal. Enquanto você vai para o artigo, digamos, música popular. Música popular é artigo 26. Você tem uma renúncia de 30%. Então, na verdade, aquele patrocinador prefere incentivar aquilo que ele tem a renúncia total. Então, isso cria um problema. Além da concorrência com as outras legislações de incentivo, como a do esporte, do audiovisual, que é 100%. Então, se esse substitutivo não contemplar também os 100%, além da dificuldade natural, porque a gente não pode esquecer da realidade do país. Precisa mudar uma postura. Hoje, o mercado cultural, nós, agentes culturais e artistas, a gente ainda vê, grande parte ainda vai para o patrocinador na figura de que ele tem que se desculpar pelo pecado de ter lucro. Então, ele tem que purgar essa culpa patrocinando nós, agentes de cultura. Então, ele que comete o crime de ter lucro na sua atividade, se desculpa com a sociedade. Não é por aí. A maioria da verba vem por patrocínio ou por doação. Pessoa física também tem uma participação importante nisso, é insignificante? Incipiente. Esse é o grande problema, né? Porque por pessoa física existe uma empresa lá do projeto cultural lá do Rio Grande do Sul que é feito com pessoas físicas. Eles reúnem todas as pessoas físicas que querem fazer a doação. Isso é uma complicação muito grande para um ministério depois ficar batendo em todos os CPF na hora da prestação de contas. Isso é uma complicação. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, eu gostaria de voltar entendendo um pouquinho mais como é que funciona esse despachar desses projetos, se é uma coisa complicada, se precisa ter vários profissionais envolvidos. Eu já vi que o papo é bom. Voltamos já aqui no fórum, hoje conversando sobre Lei Rouanet. Voltamos a discutir sobre Lei Rouanet aqui no Fórum. Ô Jorge, como é que se dá esse desembaraço para a aprovação de um projeto? É algo muito complexo? É uma coisa complicada? Bom, eu vou falar um pouco mais ou menos de como do fluxo, rapidamente, como é que a coisa acontece. Qualquer projeto cultural que vá para o mecenato, você tem o sistema de apoio às leis de incentivo à cultura. É um sistema que é uma espécie de escritório que você tem, que você pode ir da sua casa acessar, e é ali que você constrói o seu projeto, né? A partir desse momento que você constrói, inicialmente entra no Ministério como proposta, tá? E vai para o primeiro passo que a gente chama de admissibilidade. Esse primeiro olhar, se está a documentação adequada, se a empresa tem realmente formato cultural, trabalha com isso, se tem possibilidade de realizar aquele projeto. Esse trabalho é feito por técnicos do Ministério. Isso é feito por técnicos do Ministério. Então, nesse primeiro momento, na hora que ele é aceito, se tiver algum problema, faz uma diligência e isso é resolvido de acordo com a resposta do proponente. No momento que ele deixa de ser proposta, ele vai imediatamente ganhar um número que a gente chama de PRONAC, né, Programa Nacional de Apoio à Cultura, e vai para uma vinculada, ou para uma secretaria, digamos, se for audiovisual, vai para a Secretaria do Audiovisual, se for artes cênicas, vai lá para a Funarte. E aí, lá na Funarte, ela passa, é enviada para um perito, um parecerista, né, existe um banco de pareceristas, ele faz a análise técnica da planilha, né, e de acordo, se tiver tudo de acordo,
volta para a Secretaria, que vai ser aprovado definitivamente esse projeto lá na Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC, né, que se reúne uma vez por mês. Tá? Também só com funcionários do Ministério? Não, aí são pessoas ligadas a entidades, à sociedade, que integram cada um dentro das suas áreas, música, patrimônio, audiovisual, aquilo que antes hoje não tem mais artes integradas, mas artes cênicas, circo, dança, teatro. Né? E aí, uma vez aprovado, passando pela CNIC, pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, aí, estando todo legal com as certidões, ele ganha a portaria para receber os recursos do proponente. Esse passo a passo está no site do Ministério? Isso, está no site do Ministério, você entra lá no sistema SALIC, está na página do Ministério, e aí nós temos a central de atendimento, nós temos todo o trabalho de conversa com os produtores e com a gente, de tirar dúvidas, que não precisa ser por ter que vir aqui. Esse é o começo da Via Crucis. Porque aí depois passa na captação e o martírio final, que é a prestação de conta. Que aí você precisa de advogados, contadores e de um bom anjo da guarda. Antes disso você precisa captar, não é? A metade é mais difícil. Esse início é um trabalho quase heróico do pessoal do Ministério, porque a estrutura deles é pequena e a quantidade de processos é enorme. Então, eles já começa aí, e nós que estamos lá de cá do balcão, a gente sempre pressionando e chateados e com as diligências complicadas, mas que a gente tem que entender que é um processo legal. Eu vivo dizendo que sempre que quando tem verba pública envolvida, a forma vale mais que o conteúdo, né? Não adianta você fazer a coisa direito, você tem que entregar o produto, o espetáculo cênico, musical, educativo adequado. Tem uma série de burocracias que tem que ser cumpridas, e isso, para o produtor, para o artista, é sempre muito complicado. Né? E a parte de captação é quase que um PIRES, você tem que ir de empresa em empresa de PIRES na mão pedindo, depois de já ter vencido essa parte do Ministério, e aí depois que você realiza, que você começa a relaxar, você fica próximo da prestação de contas. Essa liberação de verba, ela costuma atender o quê? A 80% da necessidade da pessoa que está solicitando? Ela chega a 100%? Não, se a gente pode observar da seguinte maneira. Vamos para o lado do proponente. O proponente, ele pode começar, no momento que ele faz a via sacra, né, para captação de recursos, ele só pode começar a utilizar o projeto, e dependendo do poder de fogo dele para conseguir captar, a partir de 20% é que ele pode começar a operar na execução do projeto, né? A partir do 20% do valor total do projeto. Isso não quer dizer que, naturalmente, tem que ser muito bem planejado, tem que ser muito cuidadoso, porque se você não atinge só 20% e ali, naturalmente, você não vai conseguir executar o seu projeto. E aí teria que fazer a devolução para o Tesouro Nacional. O outro lado, a outra questão em termos de percentuais, é por isso que a gente vem tratando com muito cuidado, tanto na Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, na CNIC, soltando algumas súmulas, saiu a instrução normativa, colocando limites de projetos em cada segmento, e isso, de certa forma, criou uma preocupação muito forte. Então eu tenho que mandar todos os meus projetos agora, porque senão chega em setembro, já atingiu aquele teto e tal. Isso aí mais ou menos, foi feito um histórico disso aí, mas em cima de uma realidade que em cima desse olhar, de certa forma, burocrático, né? Porque, veja bem, a gente tem um custo de um projeto, em média, é R$ 2.500. Né? Digamos que você vai ter o custo com o parecerista, um custo com o servidor da casa, você faz toda essa movimentação de vai e vem, de diligência, de aprovação, tudo isso, e esse projeto, digamos, já nasce morto. Então, na verdade, é como se você jogasse dinheiro fora, né? Minimamente. E aí, o que é que a gente observa? Observa que da quantidade de projetos que entram
que são aprovados e que recebem a portaria para captação, no final acaba em 20%, menos de 20% daquele que vai conseguir captar na totalidade o apoio. E aí vem a reclamação de que grande parte dos recursos ficam em grandes instituições, às vezes ligadas a grandes bancos, etc. Não é porque a gente tem uma estrutura administrativa e de pré-produção, de pré-projeto, que consegue viabilizar toda essa espera, essa burocracia, ter um corpo técnico preparado. Então é muito mais fácil para um grande instituto cumprir toda essa legislação e fazer projetos como devem ser, do que o produtor independente, do que a pequena produtora que só em se comunicar com Brasília já é difícil. Então acaba concentrando. E temos que ressaltar que isso não quer dizer que não estejam sendo feitos grandes trabalhos por institutos privados. A gente não pode dizer que tudo que está sendo feito com recurso privado está sendo perdido, não. Tem muita coisa sendo boa e eu acho que isso tem que continuar sendo feito assim. O setor privado, a gente tem que lembrar que é dinheiro público destinado via uma instituição privada, mas para o bem público. É um parceiro do governo que... Estou falando isso porque nesse momento de mudança da legislação, é importante que a gente mantenha esse equilíbrio, até para proporcionar diversidade de quem está de um lado da sociedade, quem está do lado do governo, e a gente conseguir esse equilíbrio. Tem algum tipo de acompanhamento do Ministério para ver se está sendo bem utilizado esses recursos que foram disponibilizados ou não? Isso, de certa forma, isso constitui uma dificuldade, até porque nós temos que prestar contas para os órgãos de controle, né? Está sempre lá atento, é dinheiro público, a gente tem que fazer todo o acompanhamento, avaliação, verificar a execução do objeto, e muitas vezes também ninguém tem essa força de trabalho para estar verificando cada projeto, né? Nós estamos, nesse momento, fazendo um diálogo muito produtivo com a CGU, exatamente para a gente identificar de que forma a gente pode, de uma maneira mais objetiva e mais... Vocês flexibilizaram até nos pontos de cultura, teve uma política de flexibilização um pouco disso. Acabou dando alguns problemas, porque os órgãos de controle entendem isso como quase que um desvio, né? E não pode existir projetos de gaveta? De espetáculos que, enfim, não aconteçam? Não, porque aí tem que ter a prestação de contas. Né? Na hora de prestar contas, então, ele vai passar ele tem que comprovar tudo isso. Né? Na hora que a gente fala assim da execução do objeto, vai ver que aquilo que ele inicialmente era o objetivo daquele projeto, ele vai ter que demonstrar que, como foi, com notas fiscais, com um segmento complicado, porque produção sempre acontece muitas variáveis, né? Uhum. Então, qualquer adaptação que seja feita no projeto vira um problema na prestação de contas. Mas nesse aspecto, ele tem que, no caso, ele vai ter que fazer qualquer alteração que ele vai fazer no projeto, ele tem que estar ajustando durante o processo. Existe essa possibilidade? Existe. Inclusive mas é mais um retrabalho dentro de um processo que já é demorado. Você está no meio de um projeto cênico. Você prometeu Fernanda Montenegro. Vai que ela ficou doente e precisou ser substituída. E tem que acontecer o projeto. E tem que acontecer. Você manda a solicitação dizendo que... Aí a Via Crucis é a hora da chibata, porque aí você tem que ajustar tudo. Nós temos situações parecidas com isso, quando você manda a solicitação, olha, eu preciso substituir essa ficha técnica aqui, alguma coisa dessa ficha técnica aqui. Uhum. Então você manda para o Ministério. Aí, digamos, não é feita, devido ao absurdo que é de trabalho que existe, você não consegue verificar a tempo, digamos assim, aquela solicitação. Mas ela está lá. A solicitação está no sistema. Se realmente aconteceu algo desse tipo, naturalmente o Ministério vai dizer assim, não, aqui eu aprovo, eu tive que fazer isso, eu não podia fazer isso. E, claro, ele vai através de outros meios, ele vai para a central de atendimento, ele vai para a Secretaria Executiva, ele vai para o secretário, ele vai
atirando para tudo que é lado para tentar resolver o problema deles. Bom, o programa termina aqui. Eu gostaria de agradecer a participação de Jorge Guimarães, da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, e também Augusto Brandão, secretário executivo da Fundação Brasileira de Teatro. E você que nos acompanha, pode enviar sugestões para o programa. O endereço eletrônico é fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais um assunto de seu interesse. Até lá!